Bem, boa noite, ou bom dia, boa tarde, caso você esteja vendo esse nosso encontro gravado. Esse é o terceiro encontro de um projeto que a gente está fazendo rapidinho em 2 semanas, chamado Sala de Profissionais, Desafios do E-Social. A ideia desse projeto é reunir terça e quinta numa semana, terça e quinta na outra, 4 profissionais do mercado que estão hoje lidando com esse tema SST no social. Estamos em novembro, no mês passado. Começou a obrigatoriedade do envio dos eventos de SST no social para o grupo 1, ainda que eles tenham um prazo um pouquinho maior aí até janeiro, na prática, e em janeiro começa para as outras empresas, ou seja, e aí depois lá no segundo semestre de 2022 começam as equiparadas, que são os órgãos públicos. O fato é que depois de alguns anos, todo mundo na expectativa, todo mundo é especialista, todo mundo sabe o que vai fazer, sabe o que não vai fazer, agora tem que estar fazendo. Se está certo, se não está errado, se o software A ou o software B é melhor ou é pior, o que está acontecendo agora está todo mundo vendo na prática. E o meu software não roda, me falta o dado tal, e fulano não fala com Beltrano. Agora os problemas estão realmente acontecendo. Em função disso, e também porque no próximo dia 23, daqui a uma semana que vem, a gente começa um curso SST no E-Social, eu decidi chamar 4 profissionais para falar. E aí, qual o seu desafio lá na sua organização, lá na sua empresa ou lá no seu dia a dia? Esse encontro de hoje, eu estou chamando a engenheira Sheila Cota. Mas, em vez de eu contar quem é a Sheila Cota, eu vou deixar que ela mesma conte. Sheila, por que vale a pena ouvir você? Quem é você? O que você faz da vida? De onde você veio? De outro planeta? De outro mundo? Resumindo, por que ouvir o desafio da Sheila de SSN social é relevante para todo o mercado? Quem é você, Sheila? Vai lá. Boa noite, pessoal. Sou a Sheila. Hoje, eu sou engenheira sanitarista ambiental, especializada em engenharia de segurança do trabalho. Atuei como engenheira de segurança no setor de mineração por 8 anos. Venho aí do mercado de montagem industrial, siderurgia, mineração. E hoje eu assumi, hoje não, em 2017, eu assumi um projeto bem diferente. Eu trabalho numa empresa que faz logística reversa de embalagens de agroquímicos. Então, a partir da mudança da legislação em 2014 de resíduos sólidos, as indústrias químicas precisavam dar a destinação final para essas embalagens, pós-consumo. E foi aí que surgiu a empresa onde eu trabalho. Então, a gente acompanha a agricultura dentro do país. E como a gente faz a logística reversa, a destinação final dessas embalagens pós-consumo, nós temos várias unidades esparrodadas dentro do país. Então, Quantas assim, unidades, hoje... Sheila? Rapaz, são bastantes. São mais de 100 unidades. Vamos dizer assim. E a gente, hoje, em todos os estados brasileiros, nós temos unidades. Então, assim, a diferença é que são unidades com portes um pouco maiores, outras menores, unidades muito pequenas, médias. Então, a gente tem, vamos dizer assim, de todos os tamanhos de produção. E qual é o grande desafio hoje? Peraí, Sheila, antes de você contar o desafio, peraí. Primeiro estamos contando quem é você. Antes de você contar qual é o desafio, deixa eu fazer algumas perguntinhas para o pessoal entender. Então, hoje, a empresa que você trabalha, que você é responsável pela área de SMS, correto? Isso, eu Você sou é a a coordenadora de pessoa, saúde e segurança. quem está acima lá é a pessoa que vai fazer acontecer SST dentro da sua empresa. Beleza. Isso. Então, o objeto da sua empresa, os seus trabalhadores, a massa de trabalhadores, está lidando com agentes químicos que vêm desses insumos, fertilizantes, agrotóxicos, etc., do agronegócio brasileiro. Seria isso? Isso, a gente trata como resíduos de agroquímico, porque como a gente só trabalha com o recebimento da embalagem pós-consumo, pode ser que tenha algum tipo de resíduo ali puro, ou pode ser que ele venha misturado. Então, tem o desafio, entre aspas, é um pouquinho maior.
Sim, mas o negócio em si é lidar com isso. Não é O fazer negócio em pão, não é si é fazer isso. roupa, não é shopping. O negócio é lidar com esses resumos químicos do agronegócio brasileiro. Seria Isso, isso. E aí você tem isso mais de mesmo. 100 unidades espalhadas pelo Brasil, então, assim, mais 90% do seu quadro vai ser quem está no operacional lidando diretamente com isso. É isso? Entendi Isso, correto? isso Resumindo, mesmo. começamos aí na HO, belezinha, tranquilo. Antes da gente chegar no E-Social, que desafios anteriores nessa parte de identificação de riscos, de fiscalização do poder público, de embate mesmo com o poder público, o que você já enfrentou nesta empresa? Porque a gente agora falando do desafio, que é o E-Social, mas antes disso, já teve algum problema, já lidou com isso, nunca é fiscalizada, ali é molezinho, o pessoal nem olha para você. Conta para a gente como é o seu setor, a sua empresa. Rapaz, a gente está no ramo, no negócio extremamente visado pelo setor público. Nesse tempo, né, vamos dizer assim, aos longos 4 anos que eu estou na empresa, nós já recebemos, eu só não recebi ainda a fiscalização da Receita Federal do Brasil, porque do Ministério do Trabalho já recebi várias, do Ministério Público do Trabalho, então, vamos dizer assim, já passei por diversas fiscalizações, e a grande maioria delas, né, checando documentação, checando a parte operacional, checando a parte de avaliação dos agentes, como é que funciona, cobrando, né, o atendimento legal, mas o interessante é que grande, 99% dessas fiscalizações foram em cima das normas regulamentadoras. Né? Uma ou outra cobrou um pouquinho além, né, de outras legislações, mas sempre com um foco nas normas regulamentadoras, que aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, pelo que eu entendi, você não tem muita coisa para fazer, porque você já está habituado a ter fiscalização. Toda hora tem alguém olhando o Ministério Público, para todo o trabalho, sei lá, mas quem está olhando sua documentação, ela já foi analisada muitas vezes. Então, você chegou no SSN Social, só copiar dado, colocar no software e você está sempre. Você acabou de dizer, Sheila, que você é sempre um setor muito visado. Pois é, Quando chega Rodrigo, no E-Social, o que aconteceu, Sheila? Não estou entendendo. Conta para a gente. aí está, né, a diferença, porque como os nossos colegas, né, como o João, como o Henri bem colocou aqui para a gente, igual eu que fiz questão de frisar que grande parte das fiscalizações foi em cima das normas regulamentadoras, ou seja, a nossa documentação também não é diferente das outras empresas, né? A documentação feita pela empresa é muito em cima das normas regulamentadoras. Com a implantação do E-Social, a mudança, né, a visão, ela muda completamente. Por quê? Porque o E-Social ele tem um caráter completamente diferente da norma regulamentadora. Por mais que uma ou outra legislação converse entre si, a gente já deixou muito claro aqui que a visão tributária ela é diferente da visão trabalhista, que é diferente da previdenciária. Eu falo que são 3 portas diferentes, cada uma segue por um caminho. E, infelizmente, as 3 não estão conversando entre si. Então, essas fiscalizações você já sofreu de auditor da CIS, né, a Inspeção do Trabalho, de Ministério Público, eventualmente outros organismos, como sindicato ou qualquer outra coisa, não preparou vocês, eu estou entendendo isso, não preparou vocês para essa nova obrigação, essa nova estruturação. Agora pegar essa documentação, extrair dados, entregar lá no ambiente nacional da social, cuja ideia, cuja cabecinha é a Receita Federal. Está dizendo para mim que não resolveu. Mesmo já tendo um alto nível de aderência legal na documentação, e você sabe que tem, porque já foi fiscalizado muitas vezes, mas para essa nova realidade, você acha que a sua empresa não está adequada, Sheila? Ou não estava, Rodrigo, pelo menos, né? eu vou repetir as palavras dos outros colegas, né, que falaram aqui. A gente achou que sabia alguma coisa, quando a gente começou a estudar a tributação do meio ambiente do trabalho, a gente mudou completamente a visão. E, igual eu falei, são 3 portas completamente diferentes, são 3 caminhos diferentes. E
o maior desafio é como seguir esses caminhos, como atender, né, a todos eles, sem criar um conflito interno, sem criar um conflito dentro dessa gama de documentação que a gente precisa ter e precisa atender. O que eu costumo falar é o seguinte: para a empresa que até hoje construiu documento de gaveta ou construir um documento em cima de NR para atender uma fiscalização somente, ela vai cair do cavalo. Né? Por quê? Porque Mas documentos esse que não é não o padrão do conversam entre mercado? si, esse é o padrão do mercado, mas documentos que não conversam entre si, documentos que a gente não consegue ter uma rastreabilidade entre eles, não vai passar. Não vai passar. Bom, tudo bem, né? Você estudou, legal, começou a entender que agora eu tenho aí um viés, um olhar, um escopo tributário, a base continua sendo trabalhista previdenciária, mas eu tenho aí uma outra consequência que é a tributária. Beleza, legal. Você já sabe disso, você é uma engenheira experiente, é só reunir o seu time, reunir seus fornecedores e fazer essa adequação. Não está difícil também? Aí é outro viés. Qual é a Fornecedores. dificuldade? Qual o seu desafio, Sheila? Conta para a gente. Rodrigo, como eu falei, a gente está esparrodado no Brasil inteiro, então a gente já passou por algumas experiências. Tem excelentes profissionais no mercado, tem excelentes fornecedores no mercado, assim, né, como a gente encontra também, eu falo que não pode nem se chamar de fornecedor. Tem várias histórias, né, que se a gente for contar histórias, eu fico aqui a noite inteira contando. Desafios da seguinte forma: a primeira, vamos dizer assim, tentativa de padronização de documentação, eu conversei com um fornecedor, por exemplo, que ao analisar a documentação dele, a gente identificou uma série de oportunidades de melhoria. O fornecedor virou para mim e falou assim: olha, infelizmente eu não posso mudar porque eu sigo um sistema. O software está padronizado nisso daí e a gente segue isso daí. É um dos desafios. Então, outra alerta, né, para a turma, para os colegas, o técnico, engenheiro, médico do trabalho, que ficar somente em cima de um software e achar que aquele software vai fazer o trabalho de engenharia para eles, também não vai. Por quê? Porque lançaram vários sistemas dentro do país, né, que tem uma padronização, diz que é uma padronização de saúde, segurança, de documentação, que muitas vezes a gente abre aquele documento e não tem nada com nada. A gente vai tentar fazer uma coligação, né? Vai tentar olhar essa documentação com um pouquinho mais de cuidado. Tem lá a referência legal que a gente não acha dentro do documento. O PPRA e o PCMSO às vezes conversam entre si, na hora que você pega um ASO para olhar, né, ele está diferente, ele não está conversando com nenhum dos dois documentos. Tem gente que coloca exame a mais, exame a menos. Então, esse é um dos desafios. Outro ponto é o acerto da documentação. A gente está falando aqui que são N unidades. Né? Como fazer todos esses documentos estarem certos, estarem corretos? A gente depende de várias mãozinhas por aí. E muitas vezes quem está fazendo não está entendendo a importância dessa documentação ou qual é a implicação desses documentos quando eles não estão conversando entre si, quando eles não têm uma harmonia, vamos dizer. Hoje, né, a gente está vivendo outros tempos, vamos dizer assim, que toda a documentação ela precisa ser rastreável. Um exemplo disso, se eu coloco lá que a empresa tem ruído, opa, ruído? Eu passei lá o protetor auricular e atenuação, sei lá, XDB. Tá, é eficaz? Sim, não? Sei. Hoje, quando a gente pega essa documentação, a única informação que a gente acha é que tem um protetor auricular, mais nada. A gente esquece da hierarquia das medidas de controle, a gente esquece dos controles de engenharia, literalmente, a gente esquece de outras normas, por exemplo, a dizer que um EPI é eficaz, não é simplesmente entregar, é fiscalizar, é comprar o adequado, garantir o fornecimento, garantir a fiscalização de uso. A gente pega a documentação, vai olhar,
não tem um critério técnico para medição, a gente nem confia se está acima ou se está abaixo daquele dado, a gente nem sabe. Ou pior, né, às vezes pega um book de documentos, está lá tudo bonitinho, todas as dosimetrias, o exemplo que eu estou dando é ruído, todas as dosimetrias abaixo. Quando você vai olhar no relatório do PCMSO, tem uma gama de pessoas com perda auditiva. Alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa não está conversando entre si. E vai ser justamente nesses gaps que a Receita Federal vai entrar. Por quê? Porque todo cruzamento de dados vai estar em meio eletrônico. A Receita Federal vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, opa, a empresa está me informando aqui que tem não sei quantos mil trabalhadores, a grande maioria, as medições estão abaixo, mas por que tem X perdas auditivas dentro da empresa? O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. E o mesmo vale para todos os outros agentes. Né? Então, quando a gente olha para dentro do PPP do funcionário, para a professografia, por exemplo, né? Se eu falo que eu estou batendo martelo num prego, vai estar escrito lá que ele está lixando, tem alguma coisa errada. Você encontra muito erro de descrição das atividades, Sheila? Já encontrei muitas erro. diferenças. Não, já. Né? Já sim. Hoje, a gente conseguiu padronizar, né, entre aspas, a documentação, porque eu falo que padronização não é Ctrl+C, Ctrl+V. Tem muita gente que acha que eu vou padronizar, que todos os dados têm que estar iguais. Opa, vamos parar tudo por aí. Né? Padronização é seguir o mesmo padrão, não significa que os resultados serão iguais. Até porque cada unidade, cada empresa tem sua particularidade e ela precisa ser seguida. A gente precisa respeitar as particularidades de cada localidade. Vamos voltar a um exemplo ruído? Hoje, né, todas as unidades que eu trabalho, a gente trabalha de uma forma com o mesmo segmento, de uma forma bem padronizada, é o mesmo equipamento em todas as unidades, é a mesma forma de fazer. Eu não posso dizer que é o mesmo ruído. Por quê? Porque eu tenho N interferências. Tem unidade que tem um equipamento a mais, um equipamento a menos, tem unidade que uma forma de fazer é diferente, até o layout da unidade vai interferir, né, na dispersão do som. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. É por isso que eu falo que padronização não é ser igual. A gente segue um padrão, mas respeitando as particularidades de cada unidade. Cada medição, cada avaliação, ela é única. Ela tem que ser feita naquela localidade. A rastreabilidade dos dados tem que ser para aquele CNPJ, para aquela localidade. Se um empregado trabalha diferente em uma unidade, se ele faz uma atividade a mais, isso tem que ser contemplado dentro da documentação. Ah, Sheila, mas não é a mesma forma de fazer? Sim, é a mesma forma de fazer. Mas pode ser que um lugar, né, uma atividade, ela é feita de uma maneira um pouquinho diferente. A gente só vai documentar isso tudo. Você colocou uma coisa, um ponto aí que muito me chama a atenção. A questão que é o agente universal, que é o tal do ruído, é a pedra no sapato de todo mundo. A gente tem, obviamente, como padrão, e eu já vi milhares de documentos na minha vida, dosimetria. Tem ruído, tem dosimetria. Claro, tirando aquela picaretagem de colocar que um dia vai fazer, né? Aí a gente não está nem falar que é um absurdo isso. Mas, por padrão, eu tenho a identificação do agente ruído e eu tenho uma dosimetria. Eu, particularmente, e o teu caso é um caso em que é o tipo de caso que eu vi isso muito claramente, o processo produtivo é praticamente o mesmo. Claro que devem ter diferença aí no ambiente, outros fatores, mas eu não... mas quando eu pego o documento, eu não consigo entender por que essa variação de exposição. Eu pego a unidade, sei lá, Rio de Janeiro, pego a unidade, que eu estou agora no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, a unidade Rio de Janeiro, a função, sei lá, operador 1 tem uma exposição de 70 dB, quando eu pego o operador 1, no mesmo processo produtivo, mesma empresa, em tese tudo muito parecido,
você pula para 80. Só que quando eu olho o documento onde tem 70 e olho o documento onde tem 80, não fica claro para mim que fatores ambientais, como é este ambiente, para ter levado a essa distorção tão grande. O que você vê e pensa sobre isso? Aí a parte de qualidade do documento e as rastreabilidades. É o que eu falei. Se as particularidades de cada unidade têm que estar listadas dentro do documento. Se eu tenho uma unidade que tem 2 equipamentos que me gera 80 dB, a outra unidade tem um equipamento que gera 70 dB, isso tem que estar constando lá dentro do LTCAD, tem que estar constando lá dentro do PPRA, do PGR. Né? A gente tem que explicar quais são as diferenças, explicar qual é o processo produtivo, explicar quais são, né, as funções que estão expostas, o que aquelas pessoas estão realmente fazendo. Não significa que a atividade ela é parecida, que vai ser tudo igual, porque não é igual. Uma parede a mais, um Da ambiente mesma mais forma, amplo. isso, olha, aqui tem X metros quadrados, o formato da unidade vai garantir a dispersão do som, não vai interferir. Da mesma forma, eu posso ter a mesma função, operador 1, fazendo atividades diferentes. Eu posso ter uma unidade que o operador 1, ele utiliza um equipamento, ele faz outras atividades. E na outra, né, na unidade 2, o operador 1 só prensa, por exemplo, ele fica o dia todo no equipamento. E é justamente esses detalhes que muitas vezes as empresas, né, não colocam na documentação, não demonstram na documentação. Então, tem várias outras empresas que também têm várias unidades espalhadas pelo Brasil. Quando a gente pega um documento, está lá um Ctrl+C, Ctrl+V gigante, exatamente tudo igual. É perigoso. Hoje, no grupo, eu vi alguém colocando, aqui eu conheço uma pessoa que usou a mesma dosimetria para uma empresa, para um segmento diferente. Opa! Isso vai ser um prato cheio para a Receita Federal. Por quê? É praticamente impossível, numa medição, o exemplo que o famoso ruído, né, o calo no sapato, é praticamente impossível a gente ter o mesmo resultado de forma igual, o mesmo tempo de medição. A gente tem que ter critérios para fazer. Você tem que ter uma planilha de campo demonstrando como é que foi feito, a rastreabilidade daquilo, quantas medições foram Os realizadas, o documentos que você recebe hoje no mercado acompanhamento. traz essa planilha, Sheila? A gente Os não... documentos estão vindo. Quando eu digo mercado, você está no Brasil inteiro. Então, você tem contato com fornecedores do Brasil inteiro. Esses documentos, eu, Rodrigo, o auditor da Receita, ou qualquer outro agente público, estatal, privado, não importa. Quem não conhece a sua empresa, se eu pegar na pilha de documentos, qualquer um deles, pilha de PRA, pilha de PCMSO, pilha de LTCAT, qualquer documento, pilha de PCA, não sei. Se eu pegar aleatoriamente um documento, eu consigo entender do que está se falando, eu consigo ver o que aquela unidade faz, como faz, quais seus problemas, quais seus riscos e quais as atitudes da empresa para controlar esses problemas. Rodrigo, para te ser muito Eu quero saber. sincera, então, assim, a gente tem meio que um divisor de águas. Hoje, igual eu falei, a gente trabalha com uma documentação um pouco mais padrão, né? Uma documentação com mais qualidade, a gente trabalha um pouquinho mais, a gente trabalha com um único fornecedor, a gente conseguiu padronizar isso, mas quando eu trabalhava com fornecedores locais, cada um trazia de uma forma diferente, nada conversava com nada. E, assim, eu já te contei, né? Já contei outras histórias, por exemplo, Conta para o pessoal agora as histórias aí. que assim, a gente recebia absurdos e absurdos. Uma clássica que me marcou, né, foi uma documentação, uma determinada localidade que eu cheguei, quando a gente digita no Google NR, acho que a segunda ou terceira página do Google, ele traz lá um resumo de todas as NRs. Cheguei numa determinada unidade, quando eu pedi, falei assim, me mostra os documentos, vou dar uma olhada. Quando eu olhei o PPRA, era uma cópia do Google, do resumo das NRs, e aquilo foi vendido para a unidade como documento. Por quê?
São unidades pequenas, não tem SESMIT constituída em todas as unidades, eu não tenho um técnico de segurança em cada unidade. O gestor local, na época, contratava localmente a documentação. Ele não fazia a menor ideia, né, do que precisava ter dentro de um documento. Ele simplesmente contratava, recebia aquele documento, colocava na gaveta e achava que está tudo muito bem, estou atendendo a legislação, estou atendendo as normas. Os primeiros impactos, né, para conseguir até mudar essa realidade dentro da empresa foi através mesmo de fiscalizações. Né? O Ministério Público, por exemplo, entrou de sola, demonstrando que um documento não conversava com o outro, que não tinha uma coerência dentro de um documento. Chegaram ao nível de detalhe de conferir todos os asos e dizer assim, olha, está faltando um exame que está listado naquele book de exames de documentos, está faltando um. Aí, a ficha, né, da diretoria caiu, da importância, né, da gente ter uma padronização, da importância da gente ter a rastreabilidade de tudo isso, da importância dos controles, né, de todos eles, porque hoje a grande maioria dos profissionais engaveta essa papelada. E, mais uma vez, a gente está vivendo um divisor de águas. Para quem até hoje recebeu o documento e enfiou na gaveta, meu conselho para vocês é, tira da gaveta e pelo menos leia. Tenham a curiosidade, para quem não tem um SESMIT próprio, para quem tem, confecciona seu próprio documento, tenham cuidado no que vocês vão escrever ali. Para quem não tem um SESMIT próprio, para quem vai comprar do mercado, pelo menos tenham a curiosidade de ler. Eu já recebi, né, documento com todos os erros possíveis que vocês possam imaginar. Documentos que traziam, que era um CNPJ e o nome da unidade era completamente diferente, que tinha cargos e funções que não existiam naquela unidade, que misturaram a planilha de EPI, que colocava lá que um plug durava 1 ano. E aí, muitas vezes, o gestor recebe aquilo, coloca na gaveta, e você sabe quem que vai ler? Vai ler o dia que a Receita Federal bater na porta, vai ler o dia que o Ministério do Trabalho bater na porta, que a gente receber aí um processo trabalhista, né, que o perito pedir a documentação e ele vai usar esses gaps, né, contra a própria empresa. E aí a gente, como profissional, a gente fica pensando assim, estou perdendo para o papel. Eu estou perdendo porque eu não consegui ler, porque eu não consegui estudar a documentação que eu comprei. Né? Eu usei, na semana passada, a seguinte frase: profissional de saúde e segurança que não gosta de ler, que não gosta de estudar, ele tem que começar a repensar. Por quê? Porque a nossa área, todos os dias, ela muda, todos os dias tem uma legislação diferente. E agora, com o E-Social, o dever de casa ele ficou um pouquinho mais difícil. É uma gama de legislações que a gente vai precisar olhar, que a gente vai precisar entender, não só ler, mas entender. Para quê? Para a gente conseguir fazer esse book de documentos conversarem entre si. E o desafio não é pequeno, ele é grande. Ele é muito grande. Porque uma legislação não conversa com a outra. Tem objetivos diferentes, atendem a necessidades diferentes, então, cada uma por si, o legislador não está preocupado em facilitar a vida de ninguém. Sheila, hoje à tarde, Sheila, eu recebi uma ligação de um profissional me explicando que era dono de uma consultoria e que alguém tinha indicado o meu nome a ele, meu contato a ele, porque ele estava precisando de uma capacitação para essa assistência social e também indicação de um software. Olha, eu tenho clientes aqui que a partir de janeiro vão enviar os dados, eu sou responsável, eu passo lá os programas, documentos, então me disseram que você era o cara ideal para mim para dar um curso, um treinamento, alguma coisa, e me indicar um software. Hoje é dia 16 de novembro, faltam 60 dias para esses dados estarem lá.
que você acha que eu deveria responder para esse profissional hoje à tarde? Que, faltando 60 dias para enviar isso, está querendo fazer um curso, escolher o software e colocar o bloco na rua. O que você me diria? O que eu deveria responder? Você que é uma pessoa abençoada, um espírito de luz, que eu não sou. Eu, às vezes, perco a paciência. O que você responderia, Sheila? Rodrigo, primeiro, ele está meio atrasado com tudo. Segundo, eu preocuparia muito mais com o conteúdo do que com o software. Digitar e alimentar software, isso até o estagiário faz. Qualquer pessoa que você pegar e falar assim, olha, der um papel na frente dela e copia, ela vai copiar. Agora, muito mais do que alimentar um software, é saber o que você vai colocar lá dentro. Porque tem muito profissional que vai colocar muita besteira lá dentro do E-Social. E vai ser justamente aí que a Receita Federal vai entrar. Você acha que não dá mais tempo para o coleguinha aprender, Sheila? Você acha que o coleguinha não está com a preocupação errada? Eu acho que o foco dele está um pouquinho errado. Ele pode até preocupar em implementar um software, contratar, isso é rápido. Né? A gente vai para o mercado, acha, contrata, alimenta, mas o que ele vai colocar lá dentro? Será que ele já pensou em quais os dados que ele vai alimentar? Né? O que ele contratou, como colocar isso lá e como, né? Quais são os impactos dessa informação para a empresa? Mas, Sheila, agora me bateu uma dúvida aqui, eu vou fazer meio papel de advogado do diabo. Eu estou imaginando quem está assistindo você, seja ao vivo, seja gravado, né? Isso vai ficar à disposição. E aí ficar pensando assim, pô, tudo bem, a Sheila, estou vendo que é uma grande profissional, ninguém chega a comandar uma estrutura de SMS de mais de 100 unidades, trabalhando com resíduos químicos à toa. Mas como é que a Sheila sabe que... Ela está toda falando Receita Federal, Receita Federal, Receita Federal. Como é que a Sheila sabe que é a Receita Federal que vai usar isso? Como é que a Sheila sabe como a Receita Federal vai usar isso? Alguém até aqui no chat perguntou, você mencionou perda auditiva, alguém até perguntou, mas como é que a Receita Federal vai saber que teve perda auditiva? Porque não pode colocar o resultado no ASO, no evento S2220. Como é que você sabe que a Receita Federal vai chegar e vai pegar o fulano, o Beltrano, vai cruzar? Por que está com essa fixação de Receita Federal, Sheila? De onde saiu isso? Ninguém nunca foi fiscalizado pela Receita. Ou é auditor do trabalho, ou é Ministério Público, ou é perito. Que história é essa de Receita, Sheila? Me conta. Pois é, Rodrigo. Na hora que a gente alimenta o E-Social, que a gente coloca todas as informações lá dentro, a fiscalização ela vai vir de forma eletrônica, vai haver cruzamento de dados. Mas por que a Receita? Por que a fiscalização eletrônica do Ministério Público? Por quê? De onde vem essa ideia de que a Receita, a grande usuária, não é a grande usuária, mas a usuária mais diferente dos dados da Assistência Social, a mais preocupante, a grande novidade, por que Receita Federal? Porque você não está... Claro que o INSS vai usar os dados, claro que o Ministério Público vai usar, claro que a Perícia Médica Federal vai usar, claro que o próprio trabalhador vai usar, porque o PPP eletrônico está na mão dele, no celular dele, mas por que a sua preocupação hoje é a Receita Federal? Essa é a pergunta. Cifrão, din-din, dinheiro. Sim, mas como você descobriu tributo. isso? Mas me conta, de onde você surgiu isso? Porque a Receita Federal, não, essa autarquia não está nesse escopo da segurança do trabalho. Ninguém nunca lidou com a Receita Federal. Por que você, Sheila, está preocupada com a Receita? Por quê? Porque eu fiz um curso com o professor Rodrigo. Não, o professor Rodrigo não era para puxar saco, não, para de conversa. Afinal, a Receita Federal fiscaliza ou não fiscaliza, Sheila? O João puxou saco, o Henrique também. Deixa eu puxar um pouquinho de saco. Agora não precisa não, eles são doidos, esquece eles. A Receita Federal, afinal, está nesse tipo de fiscalização ou não está? ASO, PCA, PPRA, PCMSO, dosimetria, resumindo, esse conjunto de dados da gestão de SST interessa à Receita Federal em que grau, em que ponto? Interessa, e interessa muito, Rodrigo, porque o único tributo que hoje a Receita Federal ela não tem pleno domínio é a tributação do meio ambiente e do trabalho. E a partir do E-Social,
né, a Receita Federal, ela vai fechar o círculo. Então, hoje, a tributação fica muito na mão das empresas, né? A empresa se autodeclara. A empresa, a partir do E-Social, a Receita Federal ela vai conseguir fazer um cruzamento de dados e vai conseguir questionar as empresas. Opa, você me falou aqui que não tinha, que não recolhia, que não tinha exposição a um determinado agente. Mas eu estou vendo aqui, ó, que do quadro da sua empresa tem perda auditiva. Eu estou vendo aqui que para ruído não existe EPI eficaz. Já é entendido, né, que quando o ruído está acima do limite de tolerância, é ensejador do tributo, precisa recolher. E isso vai ser de forma eletrônica, cruzamento de dados. Por isso que eu falo que a gente está num divisor de águas, né? Então, e o restante, vamos dizer assim, PPRA, PCBCO, AS, PPP, entra como obrigação acessória. Então, a Receita Federal ela vai chegar, vai puxar, eu falei o fio da meada, né? Vai identificar e vai conferir o resto. E aí, né, como exemplos que o professor mostrou, a gente tem aí os acordos do CARF, que demonstram claramente, né, qual o nível de fiscalização da Receita Federal em cima do tema. Sheila, hoje eu estou aproveitando bastante, estou ouvindo bastante coisa. Hoje estamos em 16 de novembro, 60 dias, mais ou menos, para nós termos aí essa obrigatoriedade, tirando as equiparadas, né, órgãos públicos, etc., mas as empresas privadas todas do país já terem enviado o prazo para elas enviarem essa carga inicial, esses dados iniciais, ou seja, para formar o primeiro banco de dados públicos da história do Brasil de exposição a agentes nocivos. O primeiro banco de dados. Claro que eu não consigo usar no mesmo dia, mas finalmente eu tenho uma base. Para você, com a sua experiência profissional, trabalhou em grandes empresas, você não contou aqui seu currículo para a gente, mas eu conheço, sei que você trabalhou em grandes empresas, desafios bastante complexos, que são referência nessa área, etc. Então, com essa sua experiência, sua formação e a sua experiência, o quanto você, Sheila, de verdade acha que o E-Social, que parece ser uma simples obrigação acessória eletrônica, uma simples burocracia que sai do papel e vai para o meio eletrônico, quanto você acha que vai fazer diferença para o empregador, para o agente público da fiscalização, para o profissional de SST, para o trabalhador? Que tipo de impactos e mudanças reais você espera não do E-Social em si, mas dos eventos de SST no E-Social? Opinião pessoal mesmo, perguntando de boa mesmo, Sheila. O que você acha que vai mudar daqui a 5, 10 anos? O que vai mudar para o auditor do trabalho, para o procurador do Ministério Público, para o advogado do trabalhador, para o próprio trabalhador, para o INSS? O que vai mudar, Sheila? Hoje, quando a gente olha, né, para um cenário nacional, vamos dizer assim, quando eu olho para... Vamos pensar no corpo de fiscais que a gente tem dentro desse país. Eles não conseguem fiscalizar o quê? 1%, 2% das empresas? Depende, né, de pegar um carro, ir até a empresa, verificar o que está acontecendo lá. A partir do E-Social, qual que é a minha visão? É que as fiscalizações vão ser de forma eletrônica. Vai acontecer as in-loco? Ok, vai acontecer, mas, né, quando a gente olha para o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, quando a gente olha para a Receita Federal do Brasil, né, eletronicamente, eles irão conseguir fazer um cruzamento de dados. Eles conseguirão avaliar o segmento de negócio. Então, um exemplo claro que a gente tem disso aí é o que aconteceu com os postos de combustíveis, né? Houve aí todo um movimento, né, em cima desse segmento, e foi no Brasil inteiro. A mesma coisa vai passar a acontecer. Eu acredito que, né, sei lá,
baseado em números de acidente, baseado nos quinais, baseado em segmentos de negócio, vai começar a ver esses movimentos, né? A fiscalização, ela vai ficar um pouquinho mais detalhada. Por quê? Porque a gente está se autodeclarando. As empresas estão lançando todos os dados dentro de um sistema integrado. Vai ser possível criar padrão do segmento para ir atrás só de quem está fora desse padrão? Vai acontecer isso aí, Rodrigo. Vai acontecer. Né? Os órgãos fiscalizadores vão olhar para o padrão. E quem tiver destoando desse padrão, né, quem estiver despontando, que serão as pessoas que receberão aí os autos de infração, que serão notificados, ou que receberão as visitas mesmo. É aquela situação, uma coisa é você olhar uma a uma em diferentes partes do país individualmente, outra coisa é olhar todo o bloco, né, e conseguir montar um parâmetro, montar uma comparação nos segmentos de negócio. E com os dados, que a gente alimentou, né, que a empresa colocou lá dentro, ela se autodeclarou. Para ficar um exemplo mais fácil, você diria que daqui a um ano depois, janeiro de 2023, o Estado brasileiro, qualquer um, na verdade, tivesse acesso aos dados, conseguiria dizer qual o padrão médio de exposição a calor de um padeiro, qualquer padeiro no país, qual a faixa em que qualquer padeiro do país está exposto, e identificar claramente que empresas colocam outro tipo de padrão para trás. Esse aqui nem identifica, esse aqui está chutando, esse é Ctrl-C, Ctrl-V, esse não faz nada, porque a massa de dados de todos os padeiros do país me dá uma faixa em que eu sei que o padrão é esse, entre isso e isso. É isso que você está tentando explicar? Está tentando dizer? É isso aí, Rodrigo. Então, vamos usar o exemplo da padaria, do padeiro. Eu tenho lá 100 padarias lançadas no E-Social. 10 nem declarou calor. Opa, eu sei que o padeiro, para fazer o pão, ele está ali exposto ao lado do forno. Tem uma fonte de calor. Por que essas 10 não declararam? E tem as outras lá, 100, 200, 300, todas elas estão no padrão. Essas que estão destoando, que estão saindo do padrão, é que serão visadas. Você acha que não vai ser difícil, então, se o Estado brasileiro quiser, a partir dessa grande massa de dados, começar a direcionar essa fiscalização de qualquer agente que seja Ministério Público, seja Auditor do Trabalho, seja Receita Federal, seja quem quer que for. Você acha que a virada, o ponto de virada, é você não mais partir da avaliação individual, em que eu tenho que confrontar o dado da empresa com ela mesma, mas sim o dado da empresa com referências múltiplas externas, ou seja, seus coleguinhas que fazem a mesma coisa. Seria isso? Com segmento de negócio. Eu acredito que esse movimento, aí é uma opinião particular minha, né, que esse movimento ele vai acontecer e mais forte dentro da Receita Federal. Porque é grana. Porque para ela não é disputar se o trabalhador, o padeiro, está protegido. Está disputando quantos milhões de segmento padaria tem para colocar nos cofres públicos, porque reconhece mal o calor, porque lida mal com o calor, porque não está preocupado com o calor do padeiro. Para ela é dinheiro, acabou, e ela não tem dificuldade. Você já se entregou. Se o Ministério Público vai, se o Auditor do Trabalho vai, se o trabalhador vai, aí já é outra história. Para mim, a grana acabou, ponto final. Eu sei claramente, tem um padrão muito claro do que está sendo feito errado. Eu tenho a massa toda de dados. Como é que esse pessoal que está assando pão come na neve? Você acha que são muitos casos, a gente está dando um exemplo aí da padaria, você acha que, como cidadã, como pessoa normal, comum, que rodou o país, que vive aí no dia a dia na cidade, comprando, comendo, conversando com colegas, você acha que a identificação de riscos e a gestão de riscos, a identificação e a gestão de riscos, ela tem
alto, médio ou baixo índice de aderência legal hoje no país, Sheila? Baixo. E muito baixo. Sério? Eu acho que sim. Mas, Sheila, mas os profissionais desse mercado são formados nas grandes empresas. Você vira consultor, você trabalhou na Vale, trabalhou na CSN, trabalhou numa grande empresa. O grande empregador desse mercado é a média e grande empresa. E essas grandes empresas não estão gerando bons profissionais para fazer uma boa gestão, uma boa identificação, uma boa gestão de riscos? Às vezes até gera, Rodrigo, bons profissionais, mas existe aí, né, a palavrinha cultura da empresa, que muitas vezes o profissional ele vai enfrentar um diretor, um gerente, que vai simplesmente falar, eu não quero que isso apareça aqui. Eu não vou pagar. E é aí, né, que vai ser o divisor de águas. É aí que o profissional que entra na onda, vamos dizer assim, do mercado, que não faz um trabalho, né, com responsabilidade, lá na frente ele pode colher aí alguns frutos não muito bons, vamos dizer assim. A gestão de risco hoje, ela pode ser tendenciosa. Infelizmente, né, para os colegas, eu falo, para os colegas engenheiros, tem muita dificuldade em caracterização dos agentes, em fazer essa gestão de risco. Muitas vezes, ela não é feita da maneira correta. Muitas vezes, deixa falho, né, a parte de metodologia. E isso, né, vai acarretar as diferenças. Vai acarretar, na hora que a gente colocar todo mundo no mesmo bolo, né, as distorções. Quando a gente olhar para um segmento de negócio, vamos voltar ao exemplo do padeiro. Olhei para o segmento de negócio, padaria. Opa, todas as padarias reconheceram calor. Por que as que não reconheceram? Por que tem aqui uma faixa que não reconheceu? Que aí, né, vem as implicações. Ah, não reconheceu porque não queria pagar o tributo. Não reconheceu porque não queria pagar a insalubridade. Não reconheceu porque não queria caracterizar a aposentadoria especial e recolher, né, a alíquota devida. A tributação vai vir um pouco mais pesada, porque é dinheiro, porque vai pesar no bolso dos profissionais, das empresas. Né? Quando a Receita começar a fiscalizar, começar a autuar, começar a chamar as empresas para se explicar, né, o que a gente já estudou, o que a gente viu até hoje, né, todas as fiscalizações aí acompanham 6 dígitos, não menos do que isso. Isso vai ficar muito pesado. Por quê? Porque atrás, às vezes, de um agente não reconhecido, de uma primeira notificação, de uma primeira autuação, vai vir todo o resto, vai vir toda a obrigação acessória, vai vir toda a documentação. É por isso que eu falo que hoje o mercado ele está acostumado a fazer papel de gaveta, ele está, né, os colegas aí, me desculpe, né, eu sei que tem vários aí que são consultores, mas, ou mesmo a gente que compra a documentação, a gente está acostumado a comprar, colocar aquilo na gaveta e falar assim, olha, cumpri o meu papel legal, né, estou atendendo à legislação, e muitas vezes nem olha para aquilo. Tem lá uma gestão de risco, né, que o consultor fez, que muitas vezes ele não conhece do segmento de negócio, ele não é o expert, ele não é especialista, ele vai na empresa uma vez, naquela visão de uma única visita, ele faz toda uma caracterização de risco, que essa caracterização pode não ser fidedigna, pode não retratar a realidade da empresa, pode não retratar as atividades dos funcionários, pode não ser, né, aquilo que acontece, e vai ser aquilo ali que a gente vai colocar dentro do E-Social, vai ser tudo isso que a gente vai estar entregando na mão dos órgãos públicos, né, na mão da Receita Federal, na mão do Ministério Público, na mão do Ministério do Trabalho, na mão do INSS. E aí, de que forma, né, que esses órgãos vão utilizar toda essa gama de informação, a gente ainda não sabe. A gente suspeita, mas eu não posso afirmar.
Sheila, a gente está encaminhando para o final. Deixa eu aproveitar você ao máximo. Você, na sua visão pessoal, sem querer induzir, já induzindo, mas me perdoe. Você diria que a entrada dos eventos de recessão social é comparável à magnitude da entrada em vigor no país das normas regulamentadoras? Não, não chega aos pés, nada a ver ou não. Qual a sua opinião assim? Do que você conhece a segurança do trabalho, da história dela e tudo mais? É um divisor de águas total? É outro mundo ou não? Só melhora o que já existia? É um avanço do anterior ou é um novo caminho? Eu acredito ser um novo caminho, um divisor de águas. Até porque a gente já conversou bastante que tem um olhar tributário muito forte. E, assim, por que é um novo caminho? Porque a gente está acostumado até hoje com um padrão de trabalho, com um mercado que segmentou uma área, um segmento de negócio, e que com a entrada do e-social, ela vai virar 360 graus aí. 180, vamos dizer, que vai ficar de ponta cabeça. 180. Vira por completo. 180. Vira por completo. Então, vai separar muitos profissionais, vai separar, vai exigir do profissional de saúde e segurança muito estudo, muita leitura. Perdão, Sheila, dá só um minuto que eu vou ter que mutar todo mundo. Depois sai do seu microfone, então alguém está vazando som. Obrigado, abre, por favor. Obrigado. Perdão. Então, assim, vai exigir bastante do profissional, principalmente, né, das empresas de consultoria. Eu acho que, conversando um pouquinho, né, com você, com o João, a gente tem uma visão aí bem extremista da parte de consultorias, né, vai chegar num ponto que os prestadores de serviço vão começar a serem cobrados pela qualidade da documentação. Por quê? Porque na hora que as empresas começarem a receber a auta de infração da Receita Federal, começarem a receber essas fiscalizações, todos nós que somos profissionais de saúde e segurança vão ser chamados para explicar. Que seja uma empresa privada, que seja numa consultoria. Por quê? Porque todas as fiscalizações que nós vimos até hoje, que nós estudamos até hoje, são muito pesadas, com números muito altos. E isso, né, para uma empresa de médio porte, pode ser aí a vida da empresa. Pode ser que a partir daí a empresa não segue. Você acha que a partir de 2022 advogados tributaristas desse país vão começar a viajar para Aruba, vão começar a ganhar mais dinheiro? O contencioso tributário vai aumentar nesse país, Sheila? Você acha que vai ser gostosinho ser advogado tributário? Vai aumentar a demanda, com certeza vai. Vai ter muita briga, né? Você acha também que o mercado de consultoria de SST vai ter uma mexida? O que a gente conhece hoje, estou desempregado, vou lá entrar na internet, tirar um CNPJzinho, virei uma consultoria de SST. Isso vai mudar? Vai, isso vai mudar. Não vai dar mais para ser consultor viva eu, viva tu, viva o blog do Tatu, estou na rua, faço o que eu quiser, que eu tenho aqui, inclusive comprei lá R$ 49,90, aquele 3.000 documentos, por isso eu posso vender consultoria. Isso acaba, Sheila? Isso acaba, Rodrigo. Isso acaba porque eu acredito que com a entrada do e-social vai forçar os engenheiros a fazerem, né, a trabalharem com engenharia de segurança do trabalho. A gente vai começar a ter uma visão diferente, vai começar falo que um ramo até diferente. Então, esse negócio de vender papel cai por terra, acaba. Ou a gente faz direito, ou então a gente está condenando a empresa a pagar uma multa. A empresa cobra da gente. E a empresa reverte para a gente. Isso aí. Eu segui o que você me disse, mas agora estou devendo aqui tanto, como é que é isso? Quem vai pagar essa continha seguindo o que você disse? Sheila, a gente passa muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente está aqui há 1 hora batendo papo, 55 minutos para ser mais exato. Para a gente finalizar, antes de mais nada, assim, cara, é óbvio, né? Cara, não sou carioca, né? Cara, uma dama, cara, perfeito, maravilhoso, né? Você foi bem precisa, deu aquilo que eu estou realmente buscando. Conta para o mercado qual a sensação de quem está do outro lado do balcão
e tem que responder para uma diretoria esse desafio. Você tem que agradecer, vou agradecer depois de novo, mas tem que agradecer. Mas que recado você deixaria hoje? Não é para fazer propaganda do meu curso, não é nada disso não, de verdade mesmo. Que recado você hoje deixaria para o mercado? O que eu, profissional de SST, o que eu, executivo, o que eu, cara do DP, da contabilidade, o que eu, que lido com gestão de pessoas, que tange aí o risco ocupacional, o que eu tenho que fazer? Rezar, sentar, chorar, estudar, pular do planeta Terra? Qual o seu conselho, qual o seu recado, Sheila? Primeiro ponto, para quem está numa empresa privada, Rodrigo, primeira coisa, integração das áreas, conversar internamente. Saúde e segurança do trabalho, a área de saúde e segurança precisa conversar com o RH, precisa conversar com a área financeira da empresa. Por quê? Porque senão a documentação de saúde e segurança vai dizer uma coisa e o RH vai colocar outra dentro do E-Social, dentro da folha. Esse é o primeiro ponto, né? Fica aí o primeiro alerta para as empresas, porque algumas trabalham de forma totalmente separada, né? Nada conversa com nada. E o outro ponto, né, como eu já disse aqui, estudar. Vou repetir o que o Henrique e o João falou. Quando eu pensei que eu sabia alguma coisa, eu descobri que eu não sabia nada. Eu recomecei. E, assim, mudar essa visão, mudar o olhar não é fácil. A gente ter essa visão um pouquinho diferente é difícil, a gente é resistente, a gente acaba, né, se apegando somente em norma regulamentadora e a gente esquece, né, que a área de saúde e segurança ela tem um mundo de legislação por detrás que não só norma regulamentadora. As NRs é só um pedacinho, é uma fatia do bolo. E, de novo, né, profissional de saúde e segurança precisa estudar, precisa ler, precisa estar atualizado com o que está acontecendo, porque todos os dias muda alguma coisa, todos os dias a gente tem atualização de norma, todos os dias a gente tem mudança dentro do segmento. E eu brinquei uma vez com um técnico de segurança, que ele falou assim, Sheila, a minha esposa está fazendo técnico de segurança do trabalho. Eu falei, que legal, vou dar para ela um livro de INR. Eu falei, não faça isso com ela que você vai estragá-la. Ele ficou olhando para mim e falou, mas por quê? Eu falei, você vai comprar um livro caro para ela, vai dar ela de presente hoje, no final do ano ele já está desatualizado. Ela já vai estar consultando uma legislação que já saiu de vigor. Ensina para ela como acessar em forma real e você vai ajudá-la muito mais. E isso, assim, eu falei num tom de brincadeira, mas é a nossa realidade. Então, assim, tem muito profissional que, às vezes, né, pega uma legislação de 1900 e bolinha e acha que aquilo é verdade, que aquilo ali é a receita do bolo e esquece que todos os dias existe atualização, todos os dias a área está mudando, todos os dias o mercado está mudando. E, para finalizar, né, o E-Social, acho que essa mudança, num prazo muito curto, ela vai ser sentida, e da pior forma possível, que vai ser sentida no bolso. Vai ser doído. Sheila, eu, de verdade, de coração mesmo, te agradeço essa iniciativa que eu comecei em 2019 de aplicar cursos, um curso que, a princípio, não tem nada a ver com a área de SST, tributação do meio ambiente do trabalho. É óbvio que as pessoas olham, não está falando de NR, não está falando de PGR, não está falando de ISO 45001, o que eu vou estudar tributação? Mas já são 2 anos que eu venho aí montando turminhas maiores, menores, uma pessoa, 2, 5, 10, e tenho esbarrado com vários profissionais de de um calibre muito alto, de uma qualidade muito alta. Os 3, você é a terceira profissional dessa série de lives, os 3 foram meus alunos. Só quando eu digo isso, né? Você pega o João, você pega o Henrique, você pega a Sheila, assim, cara, foi meu aluno, pô, né? Eu já ganhei a medalha de ouro, Mega Blaster Ultra Super. E encontrar profissionais como você e inspirar vocês não é ensinar nada, não estou ensinando nada. Apontar um outro caminho, jogar um holofotezinho, jogar uma lanterna em outra direção e fazer com que seus olhos se movam para lá.
E, obviamente, aí vocês têm a capacidade de descobrir esse novo caminho, esse novo mundo. Para mim, tem sido uma honra e um privilégio. Saber que eu ajudei a inspirar uma profissional como você, que lá na ponta vai melhorar a vida de um trabalhador que eu nunca vou conhecer na vida, lá no interior do Mato Grosso, por exemplo, que no final ele vai ter uma qualidade de vida melhor, que no final essa gestão de riscos vai ser um pouco mais bem elaborada, um pouco mais requintada, refinada, porque passou a ser interesse da empresa para evitar perda financeira, mas no final eu ajudei inspirando alguém a ajudar a fazer isso. Além de você ter participado hoje, claro, eu te agradeço, mas você ter participado desse processo todo, ter participado das turmas, eu de verdade digo, muito, 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 muito obrigado. Eu espero, sinceramente, que quem veja esse nosso encontro, veja esse papo, também tem essa luz, também tem esse despertar. Desculpa, o passado passou. Nós não estamos falando de pegar o que existia no passado e jogar numa plataforma eletrônica. Estamos falando de novos paradigmas, de uma nova realidade. Espero que você tenha inspirado as pessoas a entenderem isso. E aí fica o meu convite. Vai estudar. Vai estar com o Paulo Rogério, vai estar com o Eliseu, vai estar com o Rodrigo, vai estudar sozinho, não tem grana. Senta agora no Google, vai pesquisar. Só não tente reforçar os seus conhecimentos. Só não tente fazer mais do mesmo. Ouça o que a Sheila falou. Vá estudar. Sheila, obrigado. Boa noite. Eu não sei se a minha internet ficou ruim. Está me ouvindo ainda, Sheila? Eu estou te ouvindo. Acho que é a minha internet que está ruim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou sim. Então, assim, eu só agradeço, Rodrigo. Então, não poderia também deixar de ressaltar o grande profissional, né, todo o aprendizado que eu venho aprendendo com você e com a turma, né, deixa eu puxar o saco também um pouquinho da turma, que a gente está com uma turma espetacular, grandes profissionais, pessoas assim, que conhecem muito, 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 e todos os dias eu aprendo. Então, hoje, por exemplo, nos grupos, eu li as mensagens, eu falei quanta coisa legal, quanta coisa nova, eu vejo as discussões, e assim, a vontade de aprender, ela é todos os dias. Agradeço mesmo, de coração, obrigada por todas as aulas, pela paciência, por todo o conhecimento, e vamos continuar estudando. Você pode ter certeza que os próximos cursos estarei presentes. Estou ali junto, né? Já vou para a segunda turma, estamos juntos, continuo participando, porque as discussões são fantásticas, os aprendizados são fantásticos, todos os dias a gente conhece algo novo, e esse é muito rico, e assim, sempre que eu posso, eu faço questão de participar, né, porque eu mesma falei várias vezes, estudar sempre. Tem uma pergunta do Fábio, que ele coloca, né, qual o maior desafio Eu não vi, desculpa. Ele coloca aqui qual o maior desafio na gestão de saúde, segurança do trabalho para aquelas empresas que têm uma gestão descentralizada. Como adequar e padronizar esse gesto de risco? Essa gestão de risco. O maior desafio da gestão descentralizada é fazer com que os documentos conversem entre si. Porque, igual eu falei, como é descentralizado, muitas vezes a empresa ela não tem domínio daquela documentação. E muitas vezes a área de saúde e segurança, que conhece um pouquinho mais dos documentos, tem uma equipe pequena, né? Não tem braços para acompanhar, não tem braços para auditar, não tem braço para ler toda essa gama de documento. E como, né, é descentralizado, e muitas vezes o descentralizado requer contratação local, vem de tudo ali dentro. Eu, particularmente, assim, na empresa onde eu trabalho, o recurso foi contratar uma empresa, uma única empresa, para fazer essa documentação a nível Brasil. Então, hoje a gente trabalha de uma forma, vamos dizer assim, padronizada, com um único fornecedor. Mas nem sempre é possível fazer isso. Às vezes, a empresa ela precisa realmente trabalhar com fornecedores locais, né? O caminho é tentar pegar na mão, é tentar ajudar. Mas... Sheila, não seria o caso de alocar recursos, um recurso para contratação e outro para auditoria?
É um caminho também. Também é um caminho. Pode contratar e pode auditar. É um outro, é uma Não. Se outra contratar, eu já solução. vou. Contratar, eu já vou. É, Mas não seria assim, cara, eu tenho que auditar. Não adianta. Recebi, vocês são muito lindos, mas tenho que auditar. O custo do documento não é só a elaboração. É também de auditá-lo por uma outra parte, né? Um outro sim, fornecedor. sim. Alguém faz, alguém audita. Não seria esse o caminho? A gente não tem nem que se habituar com essa auditoria documental permanente? Então, Rodrigo, só que assim, quando está totalmente descentralizado, as diferenças são tão grandes que às vezes a gente gera um esforço muito grande para auditar e muitas vezes não tem consenso. Esse é o grande problema, porque igual eu falei, eu tive uma experiência que a empresa local virou para mim e falou assim, olha, eu trabalho com software, o meu padrão é esse, eu não mudo. Então, Ou foi você aceita meu auditado. documento, ou então, desculpa, eu não te forneço. Foi auditado, foi identificado, e a empresa, o meu padrão é esse, eu trabalho dessa forma, e ponto final. Também Então, existe isso aí. sim, mas aí não seria um caso à parte, uma exceção, que eu também teria que estar preparado, tipo, então tá bom, nesses casos eu vou ter um outro fornecedor que faça, vou gastar um pouco mais, alguma coisa. Eu sei que não é um desafio fácil, Sheila, eu Sim, sei, eu é aquela compreendo. situação, Mas tem que né? buscar Aí, caminho, né? Tem que buscar buscar solução. caminhos, tem que buscar solução e tem que ver aí a questão de custo. Né, se a empresa tem o recurso que ela pode fazer de uma forma padronizada, com uma, duas, três, quatro empresas, que aí ela consegue ter um pouquinho mais de controle, ok. Mesmo assim, de forma centralizada, a auditoria é importante. É igual eu falei, seja por uma empresa contratada, seja pelos profissionais de saúde e segurança, seja ela feita pelo gestor que está recebendo essa documentação, a auditoria é extremamente importante. Agora, se não tem recurso, né, um caminho é fazer auditorias aleatórias, porque aí você consegue verificar essa documentação, nem que seja aleatoriamente, ou seja, uma amostragem. Se uma ou duas amostragens tem problema, pode ir no todo que vai ter. Sheila, brigadão. Obrigado mesmo. Pessoal, quinta-feira, a quarta e última live, quarto e último encontro, com o engenheiro Edgar. Também vai ser um bate-papo espetacular. Ele já vai trazer agora o desafio a partir do ponto de vista de um engenheiro de uma estatal, de milhares de funcionários. Sheila, brigadão, boa noite. Pessoal, boa noite. Vai ser disponibilizado no portal a gravação. Quem quiser assistir todas as lives vai estar lá no portal e eu espero vocês, então, na próxima quinta-feira. E quem quiser, obviamente, dia 23, terça-feira que vem, aula inaugural do curso SSC no Social com o professor Alexandre, que está hoje à noite, não está aqui porque está dando aula para o pessoal da ANANTE, para todos os mestres de trabalho do Brasil, tratando deste tema aqui. Tenho muito orgulho lá de ter ajudado também o doutor Alexandre. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.